Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem, hoje então vamos começar este caminho de preparação para o Pentecostes, pedindo a Deus a graça de que aconteça conosco o mesmo que aconteceu aos apóstolos que estavam reunidos no cenáculo em Pentecostes. E nós podemos viver isso porque o mesmo que estava naquele tempo continua até hoje. O protagonista, quem causou aquela experiência dos apóstolos, continua ainda conosco. Então nós podemos pedir uma experiência igual, maior, porque nós temos acesso a Ele, e Ele é o Espírito Santo, aquele que nós esperamos, aquele que veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e que impulsionou os apóstolos a saírem para anunciar. Mas antes, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, porque muitas vezes pode parecer um pouco confuso, ou talvez algumas imagens que nós usamos para falar sobre o Espírito possam nos confundir. Então, todos nós que já passamos pela catequese, escutamos que o Espírito é a pombinha que desceu sobre Jesus no batismo, é o fogo, tanto é que nas celebrações da Crisma sempre é representado como um fogo, ou ele é água que purifica, ou é a brisa suave que sopra. Então, todas essas imagens são imagens usadas para tentar nos ajudar a entender quem é o Espírito Santo. E às vezes, olhar para o Espírito desta forma pode diminuí-lo. Nós podemos pensar que o Espírito Santo é um acessório, é um auxiliar na Santíssima Trindade, alguém usado pelo Pai e por Jesus para uma necessidade concreta. E nós vamos perceber então que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também é uma pessoa. E talvez para nós pareça difícil compreender isso, porque nós, quando escutamos falar de pessoa, nós olhamos para nós, né, seres humanos. E por isso, entender que Jesus é uma pessoa seja mais fácil, porque Jesus é Deus que se encarnou, que assumiu a nossa humanidade. Então, é mais fácil para nós dizer que Jesus é uma pessoa. Agora, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa já pode começar a causar uma confusão na nossa mente. Mas vamos entender o que significa a palavra pessoa, porque nós usamos esta palavra, esta expressão pessoa para se referir a nós, mas na verdade esta palavra foi introduzida pela teologia católica para tentar explicar a Trindade. Porque como nós podemos explicar que Deus seja três e um ao mesmo tempo? Nós acreditamos em um só Deus, mas este Deus é três. Então, como explicar isso? É um grande mistério da nossa fé, e a teologia católica, ao longo dos anos, dos séculos, melhor dizendo, tentou explicar, nos aproximar de alguma forma para entender. Então, a Igreja usou esta palavra, pessoa ou persona em latim, para nos ajudar a entender que o que diferencia as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a sua relação. Deus Pai é Pai e não pode ser filho. Ele é Pai, ele não é filho. Da mesma forma que ele não é o Espírito Santo. Deus Filho é filho, portanto ele não é Pai. Então eu não deveria chamar Jesus de Pai, porque quem é o Pai? Deus Pai. Eu também não posso chamar o Espírito de Pai, porque ele não é Pai na Trindade, ele é o Espírito Santo. Então, essa palavra pessoa, no fundo, significa alguém que se relaciona. Então, quando nós dizemos que Deus, Espírito Santo, é uma pessoa, significa que ele se relaciona. E significa que ele
está igual, está igualado a Deus Pai, Deus Filho e Ele. Na Trindade, quem tem mais poder? Deus Pai ou o Espírito Santo? Todos têm o mesmo poder, porque eles são Deus, é o mesmo Deus. É difícil de entender, não é? Complicado, complexo. Mas o que importa para nós é entender que o Espírito Santo é tão poderoso quanto o Pai. O Espírito Santo é tão poderoso como o Filho Jesus. E aqui é onde entra a necessidade que nós temos, porque existe uma promessa de Deus, que Deus fez já desde o Antigo Testamento, de que Ele derramaria o seu Espírito sobre nós, sobre a humanidade. Então nós percebemos que ao longo da história houve um processo, um ciclo, onde Deus Pai é o Criador, Deus Pai criou todas as coisas, mas se nós formos lá no Gênesis, no relato do Gênesis, Deus Pai não estava sozinho ao criar. Já existia Jesus, o Filho, e já existia o Espírito. E lá no Gênesis diz que o Espírito pairava sobre as águas. Então, na criação, quem é o protagonista, digamos assim, é o Pai. Ele é o Criador. Ele é aquele que cria. Mas ali estão o Filho e o Espírito. Então, Deus fez a sua promessa, Deus se revelou a Abraão, toda a história da revelação dos profetas, dos patriarcas, dos reis, até chegar em Jesus. Jesus, ao se encarnar, ele assume o protagonismo. Então, ele assume a sua missão de salvar a humanidade. Então, primeiro veio o Pai na criação e na revelação do Antigo Testamento, depois veio o Jesus que se encarnou, mas ali também estava Deus Pai e Deus Espírito. Claro que o único que se encarnou é Jesus. Da Trindade, o único que assumiu a nossa humanidade é a pessoa de Jesus. Mas Jesus agia com o Pai e com o Espírito. Tudo que Jesus fazia era na presença do Pai e na presença do Espírito. Por isso que nós escutamos frequentemente Jesus, nos Evangelhos, se dirigir ao Pai, orar ao Pai. Então, a presença da Trindade estava ali. E depois que Jesus cumpriu a sua missão na terra de nos salvar, ele disse aos apóstolos: é preciso que eu vá para que o Espírito venha. O que quer dizer isso? Que depois da morte e ressurreição de Jesus, começa na igreja o protagonismo do Espírito. O Espírito é derramado sobre os corações para que a missão de Deus seja cumprida. Mas, digo outra vez, não quer dizer que agora só o Espírito haja, atue. O Espírito Santo é o protagonista, mas o Pai continua agindo, Jesus continua agindo. É a Trindade inteira que age na nossa vida. E lá no livro de Ezequiel, do profeta, Deus diz pelo profeta, fazendo uma promessa, dizendo: eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, e vos conduzirei à vossa terra. Aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Então a promessa de Deus para a humanidade é que ele derramaria um espírito novo. E por que isso é importante? Porque a humanidade, ferida pelo pecado, manchada pelo pecado, foi salva por Jesus. Mas para que a salvação de Jesus nós possamos obter ela em plenitude, nós precisamos de alguém. Nós precisamos do protagonismo do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que Deus também, através do profeta Joel, fez também uma promessa dizendo: acontecerá depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre servos e servas, naqueles dias, derramarei meu espírito. Então, há uma promessa de Deus ao longo do Antigo Testamento
de um derramamento do Espírito Santo. E o que acontece aos apóstolos em Pentecostes é a promessa de Deus sendo realizada. E Jesus disse a eles, depois, quando apareceu ressuscitado, não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui para que o Espírito venha sobre vós, para que a promessa seja realizada. Então, o Espírito Santo, ele precisa ter um protagonismo na nossa vida. E ele precisa ter um protagonismo no sentido de que nós o conheçamos, nós saibamos quem de fato ele é. O Espírito Santo é uma pessoa, portanto, ele precisa de se relacionar, ele quer se relacionar. O Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo, ele nos ama, assim como o Pai nos ama, assim como Jesus nos ama, assim como Jesus fala conosco, o Espírito Santo também fala conosco. E depois, nas próximas quintas, nós nos aprofundaremos no que o Espírito pode fazer em nós, quais são as consequências de alguém que é conduzido pelo Espírito e por que nós necessitamos dele. Mas aqui o importante é entender hoje que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém com quem eu preciso me relacionar. E eu te pergunto, nas suas orações diárias, a quem você geralmente se dirige quando você vai rezar? Você pede ao Pai? Pouquíssimas pessoas rezam ao Pai, né? Também porque nós carregamos muitas feridas paternas, então nós carregamos já uma certa rejeição ao Pai, mas pouquíssimas pessoas têm a prática de rezar ao Pai. E Jesus, como disse, tinha o costume de rezar ao Pai. Nós podemos rezar a Jesus, que é mais comum, né? Alguém mais, digamos assim, acessível a nós, mas nós quase nunca, ou às vezes, motivados talvez pelo comunitário, pela oração, nós nos dirigimos ao Espírito. Mas o Espírito tem uma função principal na nossa vida, porque ele precisa ser o protagonista da nossa vida. Ele precisa ser o protagonista no sentido de que nós tenhamos amizade com ele, de que ele seja o nosso amigo. Então, diante das dificuldades, das dúvidas, das crises, dos sofrimentos, das incertezas, você precisa rezar: Espírito Santo, o que faço? Qual caminho tomar? Qual decisão tomar? Que escolha fazer? O que faço diante disso? Qual palavra devo dizer? Devo ir, não devo ir? Devo ficar, não devo ficar? Então, nós precisamos usar do Espírito e não como um mero auxiliar, com alguém que fica ali no cantinho e quando eu preciso eu uso dele, mas como alguém que habita dentro de mim. O Espírito Santo, pela graça de Deus, habita dentro de nós. E por isso que Paulo dizia: vocês são templos do Espírito Santo. Então, dizer que o Espírito habita dentro de nós significa que ele sempre está ali. Ele não é alguém que vem nos visitar, uma visita. Ele é alguém que habita permanentemente dentro de nós. E nós, então, precisamos crescer neste conhecimento. Sem o Espírito de Deus, nós não encontramos o sentido. Sem o Espírito de Deus, nós não encontramos força para vencer as nossas tentações, as nossas dificuldades. Nós precisamos dele. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que nós o conheçamos mais, que nós desejemos mais conhecê-lo, que ele seja o nosso amigo, que nós falemos com ele, que nós, quando rezarmos, peçamos a ele: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me conduz diante dessa necessidade. E se você, nesses tempos, meditou a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber, ou você percebeu, que o Espírito Santo estava presente em todo momento, em toda decisão, em todo passo, em todo momento, ali estava o Espírito. E hoje, na leitura, nós escutamos aquela discussão sobre se os pagãos eram dignos ou não de receber o batismo, se os pagãos precisavam se circuncidar, ou seja, entrar para a religião judaica ou não. E qual foi a luz do discernimento? O Espírito Santo que foi derramado também sobre eles. Porque naquela experiência onde Pedro
vai visitar a casa de um pagão e, sem Pedro querer, sem Pedro desejar, o que acontece? Eles são batizados no Espírito. Então aquilo começa a indicar um caminho. O Espírito Santo não é só para nós da religião judaica. O Espírito Santo é para todos. E à luz desta experiência do Espírito é que eles fazem um discernimento para dizer, não, de fato, o Espírito Santo precisa ser derramado sobre todos. Também unidos à experiência de Paulo e Barnabé, que foram evangelizar aos pagãos, e lá o Espírito Santo era derramado também sobre eles. Então, nas nossas escolhas, nos nossos discernimentos, nós precisamos pedir o Espírito. Nós erramos muito porque não discernimos a luz do Espírito. Nós escolhemos errado porque não discernimos a luz do Espírito. Nós damos passos que não deveríamos dar porque nós não discernimos a luz do Espírito. Ele deseja nos conduzir, Ele deseja nos ajudar. Então peçamos a Ele que hoje nós o conheçamos mais, que Ele seja o nosso amigo, que nós o convidemos. Espírito Santo, neste mês eu quero te convidar para vir comigo. Quando eu acordo, Espírito Santo, vem comigo. Quando você vai para o trabalho, Espírito Santo, vamos comigo. Quando você está trabalhando, Espírito Santo, permaneça comigo. Quando você vai almoçar, Espírito Santo, almoce comigo. Quando você vai fazer um lazer, Espírito Santo, vem comigo. Quando você vai dormir, Espírito Santo, venha dormir comigo. Nós precisamos pedi-lo, precisamos desejar essa presença na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.